Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Na semana passada, nós estávamos meditando sobre o segundo parágrafo do terceiro artigo da nossa profissão de fé, que afirma que Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. E nesse segundo parágrafo aparecem 3 dogmas dos 4 referentes a Nossa Senhora, na última a Imaculada Conceição e a maternidade divina de Maria. Maria é a mãe de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro desses dogmas, que é a virgindade de Maria. Desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. O que significa que Jesus foi concebido do Espírito Santo sem sêmen. Ou seja, não é que tenha havido alguma cooperação humana de um homem em relação à Virgem Maria para que Jesus fosse concebido e depois Deus o tivesse adotado. Não, Jesus, sem a cooperação do sêmen masculino, ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Isso é um mistério de fé. Os santos padres, já no começo da igreja, eles viam na concepção virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como a nossa. O catecismo traz um testemunho aqui de um dos santos padres, na verdade, de Santo Inácio de Antioquia, já no início do século II, que afirma: estais firmemente convencidos acerca de nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi segundo a carne, Filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus. Verdadeiramente nascido de uma virgem, ele foi verdadeiramente pregado na sua carne, a cruz, por nossa salvação sob Pôncio Pilatos. Ele sofreu verdadeiramente, como também ressuscitou verdadeiramente. Então, a concepção virginal aponta para este fato de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Os relatos evangélicos, eles entendem a concepção virginal como uma obra divina que ultrapassa toda compreensão e toda possibilidade humanas. O que acontece em Jesus, o que acontece no ventre de Maria, na concepção de Jesus, é verdadeiramente um milagre. Não adianta a gente tentar achar alguma explicação racional para isso, para tentar dizer o que realmente aconteceu ali, tentar assemelhar ao processo de geração de qualquer outra pessoa na história humana. Não, ali nós temos uma intervenção poderosa de Deus em vista da nossa salvação. O que foi gerado no ventre de Maria, conforme a própria palavra do arcanjo Gabriel a ela no dia da Anunciação, vem do Espírito Santo. E a igreja vê aí o cumprimento da promessa divina dada pelo profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Por vezes, tem se estranhado o silêncio do Evangelho de São Marcos e das epístolas ou das cartas do Novo Testamento sobre a concepção virginal de Maria. Marcos não faz referência a isso, nem as cartas do Novo Testamento. Houve também quem se perguntasse se não se trataria aqui de lendas ou de construções teológicas sem pretensões históricas, ou seja, de que, no fundo,
não teria sido assim que aconteceu. E a isso se deve responder, conforme o Catecismo da Igreja, que a fé na concepção virginal de Jesus deparou com intensa oposição, zombarias ou incompreensões da parte dos não crentes, judeus e pagãos. Não é fácil você falar de um milagre, né? Quem não crê vai, de fato, procurar derrubar esse ponto da nossa fé. Mas esta fé na concepção virginal de Jesus não era motivada pela mitologia pagã ou por alguma adaptação às ideias do tempo. Então não é que os autores dos evangelhos tivessem recorrido a alguma ideia, alguma história que já havia naquela época e adaptado para Jesus. Nós temos até, nas mitologias antigas, ideias de concepções de homens que seriam semideuses, né? De algum deus que teria descido, tido relação com a mulher, então nascido a criança. Mas ali havia uma intervenção de uma união carnal entre o Deus e a mulher. É bem diferente daquilo que acontece com Maria. O sentido do acontecimento da concepção virginal, ele só é acessível à fé, porque a fé vê este mistério no nexo que interliga os mistérios entre si, no conjunto dos mistérios de Cristo, desde a sua encarnação até a sua Páscoa. Também Santo Inácio de Antioquia, final do século I, começo do século II, já deu testemunho deste nexo. Ele dizia: o príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto, da mesma forma que a morte do Senhor. 3 mistérios proeminentes que se realizaram no silêncio de Deus. Mas o aprofundamento da fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Ou seja, o que a Igreja crê é que Maria não era somente virgem quando concebeu Jesus Cristo, mas ela permaneceu virgem durante e após o parto. O Catecismo nos diz que o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. E assim a liturgia da Igreja celebra Maria como a Ai Parthenos, ou seja, aquela que é sempre virgem. A isso, porém, se colocam algumas objeções de que a Escritura, em algumas passagens, ela menciona que Jesus tivesse irmãos ou irmãs. Há uma referência no Evangelho de que Jesus teria tido alguns irmãos. Nós conhecemos até o nome de alguns deles, né? Tiago, José, Simão, Judas. Mas o que a Igreja responde a isso é que, na verdade, esses irmãos de Jesus são os filhos de uma Maria, discípula de Cristo, que é significativamente designada como a outra Maria. Então, se trata de parentes próximos de Jesus. Isso de acordo com uma expressão conhecida no Antigo Testamento, já que não havia palavras para designar esse parentesco próximo, se usava o termo irmão de maneira geral. O que nós cremos é que Jesus é o filho único de Maria. Mas a maternidade espiritual de Maria se estende a todos os homens que ele veio salvar. Como diz a carta aos Romanos, ela gerou seu filho, do qual Deus fez o primogênito de uma multidão de irmãos. Isso é, entre os fiéis, em cujo nascimento e educação ela coopera com o amor materno. E por isso nós podemos chamar propriamente Maria como nossa mãe. Ela que é mãe de Cristo, ela que é mãe da Igreja, ela é a nossa mãe.
Em seguida, o catecismo passa a tratar da maternidade virginal de Maria no desígnio de Deus, ou no plano salvífico de Deus. E nos diz que o olhar da fé pode descobrir, tendo em mente o conjunto da revelação, as razões misteriosas pelas quais Deus, em seu desígnio salvífico, quis que seu filho nascesse de uma virgem. Então nós entendemos que nascer de uma virgem, para Jesus, é um plano estabelecido por Deus. E nós vamos encontrar essas razões para Deus ter tomado essa decisão, tanto na pessoa e na missão redentora de Cristo, quanto no acolhimento dessa missão por Maria em favor de todos os homens. Nós entendemos que a virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Jesus tem um pai só, que é Deus. A natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do pai. Por natureza, Jesus é filho de seu pai segundo a divindade. Também por natureza, Jesus é filho de sua mãe segundo a humanidade. Mas é propriamente filho de Deus nas suas duas naturezas. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, porque ele é o novo Adão. E como novo Adão, ele inaugura a nova criação. Nós temos uma comparação bonita aqui no Catecismo, inspirada na carta de São Paulo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que nos recorda que no primeiro homem tirado da terra, ou melhor, que o primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Então a humanidade de Cristo é, desde a sua concepção, repleta do Espírito Santo, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. E da plenitude dele, cabeça da humanidade remida, é que nós recebemos graça sobre graça. Então assim, Jesus, como novo Adão, ele inaugura pela sua concepção virginal o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito Santo pela fé. O acolhimento desta vida divina, esta nova vida, desse novo nascimento, é virginal, porque ela é totalmente dada pelo Espírito Santo ao homem. O sentido esponsal da vocação humana em relação a Deus é realizado perfeitamente na maternidade virginal de Maria. Então, tal e qual Jesus, concebido de uma virgem, ele nasce do céu, assim aqueles que serão concebidos pela ação do Espírito Santo, no novo nascimento, também nascem do céu para serem celestes. Esses motivos de Deus ter escolhido ver seu filho nascer a partir da missão de Jesus, o catecismo então vai olhar também esses motivos dentro do acolhimento de Maria a esse plano. E vai nos dizer que Maria é virgem porque sua virgindade é o sinal da sua fé, absolutamente livre de qualquer dúvida, e de sua doação sem reservas à vontade de Deus. É sua fé que lhe concede tornar-se a mãe do Salvador. E aqui o catecismo retoma uma afirmação de Santinho, dizendo que Maria é bem-aventurada, tendo a fé do que concebendo a carne de Cristo. Maria, ela é ao mesmo tempo virgem e mãe por ser a figura e a mais perfeita realização da igreja. Como Maria, a igreja também se torna mãe por meio da palavra de Deus que ela recebe na fé, pois pela pregação e pelo batismo ela gera para a vida nova e imortal os filhos concebidos do Espírito Santo e nascidos de Deus. Mas como Maria, a igreja também é a virgem que guarda íntegra e puramente a fé dada a seu esposo. E assim nós encerramos a nossa meditação sobre o segundo parágrafo deste terceiro artigo da nossa profissão de fé. E na próxima semana nós vamos iniciar o terceiro parágrafo meditando os mistérios da vida de Cristo.